versículo 6 nos diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Oremos. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Nós somos totalmente carentes do Senhor para compreendermos as verdades das Escrituras. O livro do Apocalipse tem sido para nós um grande desafio, porque ele traz uma linguagem extremamente simbólica, mas cremos que a palavra do Senhor é divinamente inspirada. Estamos reunidos como igreja nesta noite de Santa Ceia para celebrarmos ao Senhor. Nós agradecemos pela salvação que nos deste e reconhecemos através das Escrituras que o sacramento que será celebrado nesta noite é também em reconhecimento que Cristo Jesus, o Cordeiro que o Senhor deu como sacrifício vivo, ele vive para sempre. Esta é a visão de João, e nós estamos aqui pedindo ao Senhor compreensão das Escrituras, que o Senhor lance luz ao nosso entendimento nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje nós vamos fazer uma exposição do capítulo 6 do Apocalipse, e na verdade ele é a continuação da segunda sessão. Como eu disse no início, na primeira ministração, que a escola de interpretação que nós vamos utilizar para compreender o Apocalipse é a escola histórica. Ela ensina que o livro do Apocalipse ele é paralelo e ele é progressivo. E nós temos visto isso. Desde o capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós tivemos
uma visão maior do propósito de Deus, né? Foi progressivamente. Nós percebemos no capítulo 1, quando João estava exilado na ilha de Patmos, no dia do Senhor, o domingo, ele estando em espírito, ou tendo sido achado no espírito, ele ouviu uma voz atrás de si, quando ele se volta, ele vê um semelhante ao Filho do Homem entre 7 candeeiros. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós falamos que aqueles candeeiros representam as igrejas da Ásia Menor, para quem Deus manda que João escreva aquelas cartas, e que ela não apenas representa as igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, mas que representa a igreja na sua totalidade. Então, toda a igreja, todo o povo de Deus durante toda a história. No capítulo 4, João tem uma mudança na sua visão. A visão dele estava projetada naquele que era semelhante ao Filho do Homem, agora se projeta para o céu, de onde ele ouve a voz de novo. Uma voz com um som assustador, que ele compara a som de trombeta ou a som de trovões. Ele olha para o céu e vê uma porta aberta e vê alguém sentado no trono. Ele não consegue ver exatamente as características ou a fisionomia, a aparência daquele que está assentado no trono. Tamanha é a sua glória, a sua grandeza. E Deus se revela para João com símbolos, utilizando as pedras preciosas sardônia, jaspe e esmeralda. Ele diz que a sua semelhança era essas pedras e que em volta do trono havia um arco à semelhança de esmeralda. Ele compreende que é o Criador, porque do trono saem as ordens, sai o comando para toda a história e para toda a humanidade. De repente, ele ouve a voz de um anjo poderoso, ecoando pelos céus, dizendo a seguinte frase: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Ele vê na mão direita daquele que está sobre o trono um livro no formato de um rolo, de um pergaminho, escrito por dentro e por fora, lacrado, selado, com 7 selos, representando a história da humanidade, e totalmente lacrado, alguma coisa impedia que este pergaminho fosse aberto. Ele diz que essa voz ecoava por todo o céu, por toda a terra e até mesmo nas regiões inferiores. No Hades, ninguém era digno de abrir o livro e de sequer olhar para aquele livro. Quando então ele é surpreendido por um ancião. Lembrem-se, os irmãos, que em volta do trono onde Deus se assenta, há 4 seres viventes, que eu disse que pode representar os 4 evangelhos ou talvez a própria criação. E em volta dos 4 seres viventes haviam 24 anciãos, representando a antiga dispensação e a nova dispensação, Antigo Testamento e Novo Testamento, patriarcas e apóstolos. Um destes anciões diz a João para ele parar de chorar, porque João entra em êxtase, em desespero, e aquele ancião diz para ele parar de chorar, porque havia alguém que tinha vencido e que era digno de abrir o livro. E ele identifica este ser que tem condições de abrir o livro com as seguintes expressões: ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Então foi isso que nós falamos no capítulo 5. O que é surpreendente no capítulo 5 é que, embora o ancião diga que ele era o leão da tribo de Judá, este digno de abrir o livro, quando João se volta para o trono para ver o leão da tribo de Judá, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. E mais do que isso, ele vê um cordeiro como que havendo sido morto. Difícil de nós entendermos exatamente o que ele viu, mas o que representa é que Cristo Jesus, que se deu em sacrifício pela igreja, traz por toda a eternidade as marcas do seu sacrifício, da sua crucificação. Tirando uma inferência, uma dedução lógica de todo esse contexto, nós concluímos que na eternidade veremos a Deus através da imagem do Filho, e o Filho trazendo em si as marcas da sua crucificação. Bom, agora no capítulo 6, este cordeiro que venceu, e ele venceu porque ele morreu, a sua derrota é a sua vitória, a sua crucificação, depois a sua ressurreição e a sua ascensão, ele tem o direito de pegar da mão direita de Deus o livro da vida e de desatar os seus 7 selos. E o que ele vai fazer aqui, neste capítulo 6, é desatar 6 selos.
Vai deixar um que vai ser desatado lá no capítulo 8. E ele começa a desatar os selos. Do versículo 1 ao versículo 2, ele desata o primeiro selo. Diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Primeiro ponto importante ao ler esses 2 versículos está exatamente na constatação. Percebam como ele começa dizendo: observei. João está vendo que alguma coisa está acontecendo. Há um movimento que parte do trono de Deus. Porque este cordeiro está no centro do trono. E ele observa que este cordeiro que venceu por sua morte, olha a visão de João, visão no céu. Este cordeiro que ressuscitou e ascendeu aos céus, e que recebeu do Pai o livro que é a história da humanidade. Ele é o vencedor e ele é digno, como nós dissemos semana passada. Ele é a raiz de Davi, então ele não usurpou o trono, ele é rei por excelência, por mérito, por direito. Ele é sacerdote e ele é profeta. Ele é vencedor. E ele começa a desatar os selos. E quando ele desata, quando ele abre, ele rompe os selos, começa a deflagrar um processo. Dá início a um processo, uma cadeia de eventos. É isto que é revelado na visão de João. E o interessante é que assim, é no céu que o Cordeiro faz isso, e do céu esses cavaleiros entram na história da humanidade. Então no céu é o início. É de lá que vem o comando, que deflagra o processo. E este processo ocorre na história da igreja, na história da humanidade. Ele, quando pega este livro para desatar os selos, João ouve a voz de um dos seres viventes, como uma voz de trovão. Essa expressão aqui, voz de trovão, revela para nós que é uma voz de comando e de poder. Este ser está investido de poder para determinar que coisas aconteçam na história da vida dos homens. E este ser diz: venha. Quando ele diz isso, a iniciativa no céu é que se apresenta um cavaleiro, montado num cavalo, e este cavalo é branco. E quando ele dá este comando, este cavaleiro sai e entra na humanidade, na história da humanidade. É uma coisa difícil da gente compreender, porque é um simbolismo aqui. Mas ele entra na história da humanidade. A iniciativa está no céu. A consequência está na terra. O comando vem do céu. As ações ocorrem na terra. Então nós compreendemos claramente que o céu é o centro de comando. Então tudo que nós vivemos na história da nossa igreja, na história do povo, não é o acaso. Está determinado por Deus. E ele vai revelar isso quando ele vai abrindo os selos. Este primeiro cavaleiro é montado no cavalo branco. Algumas pessoas que defendem, por exemplo, a corrente do dispensacionalismo, ou eles vão dizer que este cavaleiro montado no cavalo branco é Cristo, ou ele é o anticristo. Na interpretação dos reformadores, a histórica, não é nenhum dos dois. Por quê? Primeiro porque não pode ser Cristo, porque ele é o Cordeiro. E na visão ele já está desatando os selos. Ou seja, ele é quem dá o comando e o cavaleiro entra na história. E não pode ser o anticristo porque ele tem uma coroa. E esta coroa aqui, ela não é um diadema, uma tiara real, que poderiam ser usados pelos reis, pelos imperadores. Essa palavra no grego é Stéphanos, significa a coroa de um verdadeiro rei. Então não pode ser o anticristo. O que nós compreendemos aqui, deste cavalo branco,
determinado a vencer e que vem para vencer, é que seja a pregação do Evangelho. Para nós compreendermos melhor, quando Cristo morre na cruz, Ele vence a morte na sua ressurreição, Ele sobe aos céus, Ele dá o primeiro comando para que o Evangelho seja pregado. Como é que nós sabemos disso? Simples. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus aproxima-se dos discípulos e diz a eles: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele faz uma preposição e liga a sua palavra, ao seu diálogo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este cavalo branco que entra na história da humanidade é a pregação do Evangelho da paz. O cavalo branco sempre representou o cavalo de um rei, o cavalo da paz. A pregação do Evangelho é sujeita ao comando do próprio Cristo, do Cordeiro que é vencedor, do Cristo coroado nos céus. Então é Ele que dá o comando para que o Evangelho seja pregado. Esse é o primeiro ponto. O primeiro selo, quando é desatado, quando é aberto, representa o cavalo branco entrando na história da humanidade, a pregação do Evangelho. Versículo 3 e versículo 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Observem, o erro que nós cometemos quando lemos Apocalipse é de acreditar que o Apocalipse é cronológico. Primeiro tem que vir um cavalo branco, depois o vermelho, depois o preto, depois o amarelo. Quando nós lemos o capítulo 6, eles atuam, eles agem concomitantemente, ou seja, simultaneamente, juntamente, ao mesmo tempo. Não vem um para depois vir o outro. Esse é um momento só. Quando vem a pregação do Evangelho, o tempo da graça de Deus, o cavalo branco, um detalhe que eu deixei de observar, ele tem um arco na mão. O arco é uma metáfora relembrando a Arca de Noé. Lembrem-se os irmãos que no tempo de Noé, ele diz que Deus vai destruir a terra e os homens estão vivendo de maneira dissoluta. O Evangelho de Mateus capítulo 24 diz que eles comiam, bebiam, não estavam se importando, casavam-se, davam-se em casamento, nada contra o casamento, mas mostra que eles não estavam nem um pouco preocupados com a pregação, nem um pouco preocupados com a possibilidade de salvação. Mas quando Noé fez 600 anos, 1 mês e 16 dias, ele entrou na arca, e o texto diz, Gênesis capítulo 7, diz que choveu 40 dias e 40 noites. E todo ser vivente foi exterminado. O que isso representa? Que o cavalo branco é o tempo da pregação do Evangelho. Isto que nós estamos vivendo hoje vai se findar. Aqueles que ouvem a palavra, que são regenerados, que são transformados, entrarão na aliança. Mas aqueles que resistem, aqueles que vivem comendo, bebendo, passeando, casando-se e dando casamento, dizendo: não estou nem aí para o que está sendo dito, um dia a porta da arca vai se fechar. Junto com este cavalo da pregação do Evangelho, o cavalo branco, entra na história o cavalo vermelho. Este cavalo, pela cor, nós já identificamos que ele representa guerra, representa destruição, representa perseguição. Junto com a pregação do Evangelho, vem a perseguição, vem a morte, vem a espada. Junto com a propagação do reino de Deus, vem também a perseguição à igreja. A igreja sempre foi perseguida.
Quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu para a igreja do primeiro século. Os irmãos estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos imperadores. Nós sofremos perseguição pela Inquisição no tempo da Reforma. Teve perseguição do fascismo, do nazismo, do comunismo. A igreja sempre foi perseguida. Então, junto com a pregação do Evangelho, haverá sempre a perseguição. Então, representa guerra. A cor vermelha é o espírito de guerra. É por isso que partidos políticos que têm a sua base comunista, partidos revolucionários, partidos de esquerda, que nós chamamos de partidos do movimento, eles utilizam a cor vermelha. Por exemplo, a bandeira do PT. Partidos de direita, que são partidos de ordem, utilizam mais a cor azul, como o PSDB. Então, a cor vermelha está sempre na base do pensamento de guerrilha, de revolução, de perseguição, de lutar até a morte por uma determinada causa. O que Deus está revelando para João é o seguinte: enquanto o Evangelho for pregado, a igreja será perseguida. Agora, o que nos chama a atenção é que este cavaleiro vermelho, que é enviado pelo Cordeiro quando desata o segundo selo, ele tem uma arma. E esta arma é uma espada. Diferente do primeiro cavaleiro, que tem um arco, este tem uma espada. Esta espada não é uma espada de guerra, é uma adaga, é uma ferramenta de sacrifício. O que isso significa? Que ele vai propagar a guerra, que ele vai perseguir sempre a igreja. Que a intenção é não apenas fazer a guerra, mas sacrificar o cristianismo. O cristianismo sempre foi e sempre será perseguido. Esta afirmação, este ensino dos evangelhos, é o maior desafio para os pós-milenistas, que dizem que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo e vai haver paz em toda a terra. Nós não vemos isso na luz das Escrituras. Ao contrário, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Nós vamos ver o esfriamento da igreja, na vida pessoal. As pessoas comumente vão vir à igreja, participar dos cultos, vão ouvir ministrações, vão gostar dos louvores, mas muitas pessoas não terão vida de oração, não buscarão a Deus, não passarão de meros religiosos. Isto é uma tendência, porque o próprio Cordeiro enviou este cavaleiro a propagar a guerra, a propagar a destruição. Versículo 5, versículo 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e vinho. Interessante isso. Saiu o cavalo branco, pregação do Evangelho. Saiu o cavalo vermelho, guerras, fome, destruição. Saiu o cavalo preto, fome. Guerra e fome andam juntas. Guerra e miséria andam juntos. Aonde há guerra, onde há perseguição, a pobreza, a exploração, a opressão. Porque andam juntos, de mãos dadas. Como nós percebemos que este cavalo representa fome e miséria? Pelo simbolismo da balança. O alimento será pesado. Nós percebemos isso claramente. Quando nós temos estabilidade financeira, bom salário, o que nós fazemos quando vamos no mercado? Pegamos um carrinho grande e compramos à vontade, não é isso? Quando o dinheiro está pouco, nós compramos por quilinho, sacolinha, pesado, na balança, escassez. Veio a pregação do Evangelho, vieram as guerras. Isso não é um momento na história, irmãos. Isso é desde o primeiro século, são 2000 anos de história que isto vem acontecendo ao mesmo tempo. Ora em um continente, ora em outro continente. A pregação do Evangelho se propagou na Europa no auge da Reforma. Depois
esfriou na Europa, foi para a América do Norte. Os Estados Unidos foi o berço, né, foi constituído em cima dos princípios calvinistas, uma nação riquíssima. Já também começou a imoralidade, mas foram missionários americanos que vieram para o Brasil. Simonton, que foi o primeiro pastor missionário presbiteriano. E a pregação do Evangelho, mandaram missionários para todo mundo. Depois veio para a América Latina, o Brasil, berço de missionários. Quantos missionários foram para a África a partir do Brasil? Quantas agências missionárias são subsidiadas, recursos das igrejas brasileiras? O que aconteceu na Europa? Entrou o liberalismo, nos Estados Unidos o pragmatismo, por causa do dinheiro, por causa dos recursos financeiros, o desejo do americano, né? O sonho americano. E aí veio para a América Latina, influenciou o misticismo, aí virou aquele sincretismo por causa das práticas que foram transferidas dos Estados Unidos. A igreja brasileira perdeu a sua característica e já esfriou também. Agora está lá na África, o despertamento, está na Ásia. E as perseguições também. As guerras, guerra civil, guerras tribais, muita destruição durante toda a história. Nós vamos ver isso em vários países. A igreja sofrendo, a igreja perseguida, missão Portas Abertas. Quem acompanha pela internet vê quantos missionários são decapitados em países fundamentalistas. Nós não temos noção do que é o sofrimento dos cristãos pelo mundo, porque nós estamos em um país laico e temos liberdade de culto religioso. Mas se nós passássemos a ser perseguidos, aí nós compreenderíamos melhor, por experiência, o que é a perseguição. E nem sempre nós valorizamos, exatamente porque nós temos muita liberdade, muita expressão de culto, né? Liberdade de se expressar. Mas há muitos missionários, igrejas que estão em lugares subterrâneos, igrejas escondidas em países comunistas que não aceitam a pregação do Evangelho, em países em que a religião islâmica se impõe de determinada forma, que se descobrirem um cristão eles matam, como nós assistimos muitos vídeos aí pela internet. Então a pregação do Evangelho vem como um cavaleiro vencedor que vem para vencer. Ninguém impede a pregação do Evangelho. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus disse isso. Porque ele, o primeiro cavaleiro que ele mandou na história, foi da pregação do Evangelho. Então o Evangelho é pregado em todo o mundo durante toda a história. E ninguém impede a pregação do Evangelho. Pode fechar a igreja de Campinas, pode fechar as igrejas do presbitério, mas os cristãos vão continuar como um fogo de monturo. Sabe quando você apaga a fogueira e aí você fica distraído quando você olha lá debaixo da madeira, lá tem aquele foguinho e de repente acende de novo? Assim é a igreja. Ela permanece porque é a palavra de Deus. Ninguém impede a igreja. Não tem esfriamentos remanescentes. Remanescente significa aqueles que restam. É como uma árvore seca, caída, mas as suas raízes buscam água da fonte viva. Ela floresce novamente. Ninguém impede a pregação do Evangelho, mas as guerras, elas estão juntas. A perseguição, a afronta com a igreja. A perseguição pode ser de maneira externa, também de maneira interna. A perseguição contra a verdadeira pregação. Os falsos ensinos que vão se infiltrando na igreja no primeiro século. Tinha o gnosticismo, acreditavam que poderiam alcançar a salvação pela gnose, pelo conhecimento superior. O problema que nós temos da teologia liberal, alguns que não creem mais que Cristo ressuscitou, isso compromete a fé cristã. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo desenvolve todo o esboço teológico, falando assim: olha, se Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação. Se Ele não ressuscitou, não vou ressuscitar. Se Ele não ressuscitou, a minha esperança nele é apenas neste mundo, assim eu sou mais miserável que todos os homens. Ele vai desenvolvendo todo o pensamento, porque é importante que nós creiamos que Ele ressuscitou e que nós vamos ressuscitar, porque Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Todos nós vamos ressuscitar naquele grande dia. E junto com a pregação do Evangelho, junto com as guerras, com a perseguição, vem a fome e a miséria.
Então é isso que representa a balança, o alimento pesado. E olha o que este ser, ele diz que é como uma voz que sai entre os quatro seres, dizendo assim: 1 denário por 1 quilo de trigo, 1 denário por 3 quilos de cevada, mas preservem o vinho e o azeite. 1 denário no primeiro século representava 1 dia de trabalho. Se nós transportarmos para os dias de hoje, vamos pegar aqui um diarista, um prestador de serviço, cobre R$150 por 1 dia de trabalho. 1 quilo de trigo, uma marca boa, Dona Benta, vou fazer uma propaganda aqui, custa R$2,52. Trabalharia 1 dia para comprar 1 quilo de trigo. Ou seja, o que deveria ser R$150 valeria R$2,52. O quilo da cevada, eu pesquisei na internet, uma marca boa, custa 65 centavos. 1 dia de trabalho compraria 3 quilos de cevada. Qual é a diferença e por que essa colocação? O trigo é alimento para o ser humano, mas a cevada é utilizada para alimentar os animais. O que isso significa? Que além da desvalorização do dinheiro, além da fraqueza econômica das nações, vem o aviltamento moral, a humilhação das pessoas. Os homens se sentiriam humilhados, constrangidos, envergonhados por tamanha miséria, por ter que trabalhar duro, trabalhar pesado e não ser o suficiente nem para comer. Tamanha crise. Nós estamos numa recessão no nosso país, num momento delicado de turbulência econômica por conta da corrupção. E nós conseguimos imaginar o que passa uma nação que sofre esse tipo de profecia. E nós já sentimos um pouco do efeito. Agora imagine os irmãos, se 1 dia de trabalho der para comprar apenas 1 quilo de trigo. A humilhação, o constrangimento. E ao mesmo tempo, este ser diz para preservar o vinho e o azeite. Trigo, alimento de todos os homens, a classe pobre principalmente, do povão. A cevada, o alimento dos animais. O vinho e o azeite, alimento dos ricos. Quando o cordeiro desata o terceiro selo, o cavalo preto, ele está dando a seguinte ordem: enquanto houver fome e miséria para a grande maioria, haverá luxo e regalia para uma minoria. Isso acontece? A desigualdade social ocorre durante toda a história. Enquanto o povo vende o almoço para comprar janta, o rico vive uma vida regalada, nos seus iates, tomando vinho do porto, colocando azeite nobre na sua comida. Enquanto o trabalhador sofre, passa aquela situação de penúria, de lamento, de dor, o rico está rasgando nota de si, porque o vinho e o azeite é preservado. Isso acontece ao mesmo tempo em que o Evangelho está sendo pregado, as perseguições estão ocorrendo e também a fome, miséria, mas há uma desigualdade, uma diferença econômica muito grande. Os pobres não terão acesso à educação, à segurança, às condições mínimas de saúde. Nós não temos vida de primeiro mundo, mas moramos em Campinas, uma metrópole, com mais de 1 milhão de habitantes. Na melhor região do país, estado de São Paulo, sudoeste do Brasil, aonde está o coração da industrialização, da moeda, os maiores recursos da nação estão aqui, responsável por um percentual significativo no produto interno bruto da nossa nação. E nós já temos dificuldade. Imaginem vocês como deve viver os nossos irmãos em estados onde é assolado pela seca, pela corrupção. Há determinados estados do Nordeste brasileiro que o dinheiro da merenda escolar não chega na escola. As pessoas não sabem o que é ir no médico, o que é ter um atendimento médico hospitalar. Enquanto isso,
há políticos, grandes empresários que vivem no luxo. Isso acontece. Isso está na história. Então é isso que representa o terceiro cavalo. Agora, quando nós olhamos todo esse panorama, nós não podemos também nos esquecer que João está escrevendo para a igreja do primeiro século. Eles estavam reunidos como nós estamos aqui. Vamos colocar aí 400, 500 irmãos. E eu penso que toda semana alguém trazia notícia: ó, o fulano de tal lá morreu. Foi lançado na arena, as feras comeram ele. Ah, ficou sabendo do irmão, então ele foi decapitado ontem. Essas notícias eram comuns dentro da igreja. Puxa, eu gostava tanto do irmão, então o irmão foi arrastado por animais e infelizmente não sobrou nada. Eles eram assombrados pela notícia de morte, de perseguição constante. E em contrapartida haviam as festas pagãs nos templos, onde eles faziam as suas festas, comiam os alimentos sacrificados aos ídolos, e quando participavam destas festas, eles fechavam acordos comerciais. Então, se você tinha um determinado comércio, trabalhava em alguma função específica na comunidade judaica, você tinha que participar daquela festa pagã, se associar àqueles pagãos, comer os alimentos sacrificados a ídolos, para que eles fechassem acordo com você. O cristão não poderia fazer isso. Logo, não participando, ele não teria acordo fechado. Não tendo acordo fechado, ele não tinha como trabalhar. Não tendo como trabalhar, ele padecia dificuldades, necessidades. Essa era a realidade da igreja do primeiro século. O que representa para nós que o verdadeiro cristão, ele é perseguido. Ontem eu ministrei na igreja de Porto Feliz, estava abarrotada de gente. Eu disse aos irmãos: arrependimento é tristeza. Ninguém, ao passar pelo processo da regeneração e entrar na conversão, ele chega na igreja, como diz o nosso amado presbítero Enéas, com um sorriso 15 para as 3, dizendo assim: que maravilha, não posso mais me prostituir. Ninguém sente alegria em abandonar os seus vícios e pecados. Ninguém sente alegria porque a nossa natureza, o nosso coração deseja o mal, deseja o pecado. O nosso coração é sempre totalmente inclinado para o que é mal. Gênesis capítulo 6. Então, arrependimento é tristeza. Você sente dor, não é fácil. É difícil cultuar a Deus. É difícil se santificar. É difícil controlar as palavras. É difícil controlar os pensamentos. É difícil, é com dor. Lutero dizia que penitência é tristeza segundo Deus. A palavra penitência, no contexto dele, era arrependimento. Porque os católicos pensavam que penitência era se autoflagelar. E ele dizia: não, o arrependimento verdadeiro é tristeza segundo Deus. Os irmãos estavam passando por um momento assim. Versículo 7 ao versículo 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vocês observaram? Está no quarto selo. O primeiro selo, cavalo branco, a pregação do Evangelho. O segundo selo, cavalo vermelho, guerras e perseguições. Terceiro selo, cavalo preto, fome e miséria. Quarto selo, que vai ser aberto aqui, cavalo amarelo. Quem está montado no cavalo amarelo? A morte. E ela é seguida do Hades. A palavra Hades no grego significa inferno, ou regiões inferiores. O que isso significa? Que o cordeiro, ele enviou este cavalo amarelo na humanidade, na história da humanidade, para levar morte e também juízo. Ao mesmo tempo em que a morte requer o corpo, o Hades requer a alma.
Então a morte é seguida do Hades. Vindo depois da morte apenas o juízo. Não há arrependimento depois da morte. Não se ora pelos mortos. Não se fala com os mortos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. O escritor aos Hebreus diz isso. Vindo após isso o juízo, que será na ressurreição. Cavaleiro amarelo, o cavalo amarelo é uma das figuras mais enigmáticas. Temos que tomar cuidado com muita gente que fica especulando símbolos na Bíblia. Esses dias me enviaram um vídeo pelo Facebook, um irmão dizendo que o cavalo amarelo é o Zika vírus. Verdade. Porque este tem o poder para matar 1/4 da terra, dos homens. E ele então fez uma ligação com o Moloque, que queria sacrifícios humanos, e ele dizia assim: irmãos, este vírus mata a criança, porque a microcefalia impede o desenvolvimento dessa criança, já dando a morte da vida dela. Então este cavalo amarelo aqui é o Zika vírus, chegou o tempo, estamos no fim e tal. É o Zika vírus? Também. Percebam que ele inclui o que os outros cavalos também faziam. Olha, ele diz que ele vem matar pela espada, o cavalo vermelho também faz isso. Ele mata pela fome, o cavalo preto também faz isso. Porque esses cavalos estão todos ao mesmo tempo. Não é um cavalo vai e volta, vem outro cavalo. Eles estão agindo ao mesmo tempo. E então, ele diz que vem as pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Os animais selvagens é muito fácil. Na igreja do primeiro século eles eram lançados nas arenas. Então, tinha que enfrentar os leões. Naquela época não tinha teologia do determinismo, né? Já imaginou um crente diante do leão? Eu determino que você seja vegetariano. Eu acho que isso não ia funcionar. Eles morriam mesmo. Os leões dilaceravam os cristãos. Agora, praga. É o Zika vírus? Também. Eu fiz uma pesquisa sobre algumas doenças que trouxeram mortandade na história. E eu quero citar algumas delas aqui. O ebola, no oeste africano, matou mais de 2.000 pessoas. A tuberculose já matou mais de 1 milhão de pessoas desde 1850. Varíola matou mais de 300 milhões no surto mundial entre 1896 a 1970. Estamos assustados com a dengue, né? Olha o que mostra a história. Gripe espanhola matou mais de 50 milhões de infectados. Este cavalo atuando na história. Tifo já matou mais de 3 milhões desde 1918. Febre amarela matou mais de 30 mil pessoas entre 1960 e 1962. Em 2 anos, mais de 30 mil pessoas. O sarampo matou crianças, segundo a pesquisa Charles Guerra, da agência ABR, o número de vítimas chega a casa de 140 mil crianças. Malária mata mais de 2 milhões das 400 milhões de pessoas infectadas no mundo. O HIV já matou mais de 20 milhões de pessoas no mundo, isso antes do desenvolvimento dos retrovirais, que aumenta a imunidade das pessoas e diminui a carga viral. Hoje o portador de HIV consegue ter uma vida normal tomando as medicações, mas já matou mais de 20 milhões de pessoas. Poliomielite já infectou mais de 27 mil pessoas só na primeira grande epidemia nos Estados Unidos e matou 6 mil, deixando os demais com paralisia. Então, irmãos, o Zika vírus, tem gente preocupada em descobrir o que é o cavalo amarelo por causa do Zika vírus. Olha a quantidade de pragas, de epidemias, de mortandade que já teve na história. E os cristãos do primeiro século também recebiam notícia de vários irmãos que haviam sido mortos. Eles entram em desespero. A carta de Paulo à igreja de Tessalônica é exatamente para consolar os irmãos, porque estão sendo mortos. Quando ele fala da ressurreição, da vinda de Cristo,
Ele fala: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles aguardavam a vinda de Jesus e estavam sendo mortos. Mas nós também aprendemos, através destes versículos, que o número de mortos, através das pragas, desta mortandade, é limitado pelo próprio Cordeiro. É representativo, 25% ou 1/4 da população. O que isso significa? Que ela só poderá fazer, a morte e o Hades só poderá fazer o que o Cordeiro determinou quando abriu o 4º selo e nada mais. Versículo 9 ao versículo 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. A visão de João agora não é mais os cavalos e os cavaleiros. Ele olha para a escadaria do altar e ele vê debaixo da escadaria as almas daqueles que morreram por causa da pregação, por causa do testemunho que deram da palavra de Deus. Eles morreram. Os que morreram em Cristo, isso aqui é um conforto para nós, irmãos. Eu estava conversando com a irmã Gláucia. Eu falei assim: irmã Gláucia, ela perguntou se pastor, a Nova Jerusalém fica flutuando, né? Eu falei assim: irmã Gláucia, o pastor Milton está neste contexto aqui de Apocalipse capítulo 6. As almas daqueles que morreram em Cristo, eles estão descansando, aguardando a ressurreição. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Quem morre agora, a alma vai para esse estado intermediário, o corpo volta à terra. Lembra lá de Gênesis, quando Deus traz a maldição por causa do pecado. Ele diz assim para o homem que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele diz assim: você vai trabalhar na terra até que você volte à terra, porque da terra vieste, és pó e ao pó voltarás. Então isso é determinação de Deus. Os homens vão morrer, todos nós. A alma vai para Deus. Espírito, alma e espírito na linguagem bíblica são sinônimos, ambos representam a mesma coisa. Foi criada a teologia da tricotomia, dividindo corpo, alma e espírito, mas isso é uma outra questão. Mas na teologia reformada, alma e espírito representam a mesma coisa. O espírito volta a Deus, a alma volta a Deus, na visão de João, Apocalipse capítulo 6, e o corpo volta à terra. Então as almas estão descansando das suas obras. E eles não estão lá em um estado de esquecimento e muito menos dormindo, como ensinam as testemunhas de Jeová, como ensinam os adventistas. Tomar cuidado, porque ontem eu falei das testemunhas de Jeová, terminou o culto, uma mulher veio me procurar e falou assim: pastor, eu estou na igreja há 1 ano, estou em processo de transformação, fui 25 anos de testemunha de Jeová. Quando o pastor disse sobre as testemunhas de Jeová, dos irmãos se prepararem para responder e tal, eu senti tanta raiva, Deus precisa me libertar disso. Mas é verdade mesmo, nós somos preparados para persuadir as pessoas. 25 anos ela foi testemunha de Jeová. E eles ensinam que a alma está dormindo. Na visão de João, a alma não está dormindo. As almas estão clamando por justiça, por vingança. Essa vingança aqui não é assim: destrói aquele que me matou, mas é para que a justiça de Deus se cumpra. Então os que morrem em Cristo estão descansando das suas obras. O período intermediário é um período de descanso. A palavra do Cordeiro é até que se complete o número dos que devem morrer. Agora, na ressurreição, na glorificação, o corpo, irmãos, o corpo ele volta à alma e ambos vão para o céu. Esse é o estado de glorificação. Então, no período intermediário é um período de descanso. No céu, no novo céu e na nova terra, é um período de trabalho intenso. Olha que coisa maravilhosa. Esta é a visão. Então nós precisamos aprender que o céu aqui ainda não é um lugar definitivo. Um outro ponto importante: foi-lhes dito que esperassem mais um pouco. Quando eles clamam por vingança, para que Deus cumpra a sua justiça, o Cordeiro diz para eles esperarem mais um pouco. Nós estamos no tempo da paciência de Deus. E no período da paciência de Deus, alguns serão despertados da sua sonolência, e
e outros permanecerão dormindo. Até aquele grande dia. Ele termina dizendo que há um número específico dos eleitos, ao que ele chama de os seus conservos e os seus irmãos. Conservos, o que é conservo? É aquele que serve junto. A palavra vem para a igreja do primeiro século. Haviam muitos que eram conservos, que serviam no mesmo período que deveriam ainda morrer. Mas irmãos, ou seja, durante ainda muitos e muitos anos, a história da igreja. E eles estão aguardando qual dia? Eles estão aguardando o dia que vem a partir do versículo 12. Aqui o cenário é assustador. Vamos ler do 12 ao 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer ricos, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A visão de João aqui no sexto selo é assustadora, é aterrorizante. Quando o Cordeiro desata o sexto selo, há uma manifestação cósmica do juízo de Deus. Hoje à tarde começou a chover muito forte. Eu digo aos irmãos que se esse templo não estivesse abaixo do nível da rua, não teria sobrado nada aqui. O vento foi tão forte. Teve um trovão e eu brinquei com a Patrícia. Eu falei assim: olha a voz de Deus, o juízo de Deus. Quando eu falei isso, teve um outro. Mas foi tão estrondoso, eu levei um susto. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Nós não temos noção do que são manifestações cósmicas, do seu poder. E ele diz que o sol ficou negro, a lua ficou em cor de sangue. A criação, essa criação que revela a ira de Deus, Romanos 1,18, que revela os atributos, mas também que este Deus que manifesta a sua divindade e seu eterno poder está irado. Esta criação de Deus vai manifestar a vinda do Senhor. Todo olho verá, será a sua vinda gloriosa, definitiva, triunfante e final. Todos os olhos da terra, todos os homens o verão, todo joelho se dobrará. Naquele dia os homens se dobrarão. E diz João na sua visão que eles entrarão nas fendas das rochas, eles olharão para as montanhas. Tem um ditado que diz assim: eu quero que o mundo acabe em montanha para eu morrer encostado. Esses homens vão dizer às montanhas: caí sobre nós, caiam sobre nós, para nos esconder da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Isso é assustador. Isso nos apavora. No sexto selo, fecha a porta da graça. Acabou. Quem está na arca, está na arca. Quem está na aliança, está na aliança. Quem não está, juízo de Deus. Não há mais salvação. O sexto selo é a descrição clara do juízo de Deus. Percebam que começou o Cordeiro vencedor. Ele começa a pregação do Evangelho, as guerras, a mortandade, a fome, a morte. Tudo isso nós temos visto se cumprir na história da igreja, na história da humanidade. É por isso que o Apocalipse ele é cíclico. Aqui já é a segunda vez que termina uma sessão. Do capítulo 1 ao capítulo 3 termina a primeira sessão. Ela vai se repetir 7 vezes. No capítulo 7 termina a segunda sessão. No capítulo 8 começa a terceira sessão. Do capítulo 1 ao capítulo 3, quando termina dizendo assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali, quando eu li o capítulo 2 e o capítulo 3 das igrejas, encerra. Aí começa tudo de novo. Aqui vai apontar para o capítulo 7, que vai terminar dizendo assim:
pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Assim termina a sessão dos 6 selos. O 7º selo é interessante porque ele é a abertura, ou ele vai apontar agora para 7 trombetas. Então o 7º selo não é a continuação do 6º. Ele é o início de uma nova sessão, que vai virar agora 7 trombetas. Por quê? Porque lá no capítulo 8 começa dizendo assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, ele está concluindo aqui, para que a igreja guarde isso em quadros mentais. Deus está dizendo para nós a segunda vez que ele vai voltar, e que tudo isso que hoje nós vemos e conhecemos vai ser destruído. A criação vai ser refeita, vai passar pelo processo da redenção, da regeneração. Mas esse sistema de vida, isso aqui vai acabar. E os homens que não têm Deus, eles vão entrar em desespero quando for a eles manifestado a ira do Cordeiro. Os homens não querem a graça, mas receberão o juízo. Os homens não querem ouvir o amor de Deus, receberão a sua ira. É isso que diz o capítulo 6. E ele termina dizendo assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Apresenta 6 classes aqui de homens: príncipes, reis, generais, ricos, poderosos, e escravos e livres. Na época do primeiro século, a sociedade, ou as classes econômicas eram divididas entre esses 6. A 6ª classe, escravo, existia o escravo que ainda estava preso, ainda tinha sua dívida, e havia o escravo livre. Ele não era livre no sentido literal, ele era liberto, mas ele ainda era um escravo. Então tinha um escravo que estava preso e um escravo liberto. É por isso que ele termina dizendo essa expressão, quer escravos, quer livres. O interessante aqui é que está no 6º selo e fala de 6 classes de homens, porque os 6 representam o número de homem. Lembra do número da besta? Nós vamos falar isso mais adiante. Nós vamos ver capítulos à frente. É o 6 triplo, né? 3 vezes. Nós vamos aprender que a marca da besta na testa ou na mão representa o controle dos pensamentos e das ações, o sistema. É assustador isso, porque é possível que alguém frequente igreja esteja selado pela besta, porque a sua mente e as suas ações são condicionadas ao mundo. O escravo do pecado é um contraponto do selo do Espírito. Ou você é selado pelo Espírito regenerado, ou você tem a marca da besta. É assustador isso, mas isso é mais adiante. Então, termina com o 6º selo, falando de 6 classes de homens, apontando para o juízo final. Então aqui termina o 6º selo. A minha pergunta que conclui esta pregação é: aonde nós nos encaixamos? Ou aonde estaremos no dia do juízo final? Nós estaremos entre aqueles que foram selados pelo Espírito Santo e subirão ao encontro do Senhor? Ou estaremos entre aqueles que fugirão da ira do Cordeiro, dizendo aos montes: caiam sobre nós, porque eu vivi da maneira como eu queria, mas agora eu percebo que é uma realidade, o juízo chegou, então me esconda da ira do Cordeiro. Se nós morrermos, nós estaremos no estado intermediário, nas escadarias do altar, descansando as nossas almas, dizendo ao Cordeiro: até quando o Senhor permitirá que os homens vivam impiedosamente? Faça cumprir a sua justiça. E ouvindo a resposta do Cordeiro, aguarde mais um pouco, recebendo dele vestes brancas, que representa pureza, representa perdão, porque nos tribunais romanos o condenado recebia uma roupa preta. Ou nós estaremos condenados no juízo
debaixo da religião. Isso é para nós pensar.